Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui na casa do Senhor para darmos início à escola bíblica dominical. Eu saúdo os irmãos na paz de Jesus Cristo. E percebemos que o número está bastante reduzido hoje, né? Eu não sei qual o motivo, mas Deus sabe que o Senhor possa estar trazendo, né, os irmãos debaixo da sua proteção. Vamos fazer a nossa oração inicial. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, graça te damos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui na tua casa para aprender, Senhor Deus, mais e mais do Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando, nos dando sabedoria e compreensão, Pai Santo, da tua palavra. Abençoa cada irmão que pôde chegar até aqui para aprender mais e mais de Ti. Abençoa também aquele que ainda estão a caminho, Senhor Deus, que o Senhor possa trazê-los em segurança. Que o Senhor possa abençoar também, ó Pai, aquelas pessoas que não vêm para a Tua casa. O Senhor sabe o motivo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida delas também. E que o Senhor esteja suprindo, Senhor Deus, todas as suas necessidades. Nos abençoa no decorrer, Senhor Deus, deste culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido aos irmãos a ficarem em pé. Nós iremos cantar o hino 410, Felicidade no Serviço. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 19, versículo do 7 ao 14. Livro de Salmos, capítulo 19,
do versículo 7 ao 14. Todos acharam? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos continuam com a leitura. Diz assim a palavra de Deus: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu peço ao irmão Márcio que nos eleve a Deus uma palavra de oração em agradecimento à palavra que foi lida. Pela palavra que será trazida, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha usá-la, Senhor Deus, para trabalhar, Senhor Deus, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda de pé, vamos mais uma vez louvar o nome do Senhor com o hino de número 385, louvor. Deus e Rei Jesus,
Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Podemos assentar. Agora eu convido o pastor que dará continuidade, trazendo a reflexão. Em nome de Deus, mais uma vez nós estamos reunidos no nome de Jesus. Só estou estranhando a ausência dos irmãos, né? A irmã Maria se justificou, dizendo que está enferma. Minha esposa e os irmãos sabem que ainda estão no município do Castanho, está lá com ela a sua filha, Regina. Também a minha mãe, Laucimar, também está lá com ela. O restante eu não sei porque não vieram a casa de Deus. Quem está lá atrás? Tem gente lá atrás ainda? Tem. A Patrícia está lá. Irmã Joana. Certo. Irmãos, o pastor Ciro também nos avisou que não poderia estar conosco essa manhã, pelo compromisso que ele já tinha firmado, uma missão que ele iria fazer. Então, hoje eu estou na responsabilidade de trazer um pequeno devocional para nós. E eu escolhi, pelo agir do Espírito Santo de Deus, nós meditarmos sobre suportarmos uns aos outros. No tempo que nós estamos vivendo, está difícil manter uma relação sadia com a humanidade e também com os irmãos, tá? Então a palavra de Deus é aquela palavra que vai nos ajudar a nós continuarmos amando os irmãos e a suportar os irmãos. Para isso, convido os irmãos para nós fazermos duas leituras bíblicas baseadas nesse tema, suportai-vos uns aos outros. E a primeira leitura está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 3, que nos diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos ler o 4, o 5 e o 6. Há somente um corpo
e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora nós iremos para Colossenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Colossenses 3, versículo 13 ao 14. Também o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa manhã, por mais esse domingo que é o dia do Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos alcançados pela Tua misericórdia que já está sobre nós, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua igreja aqui nesse momento, onde estamos reunidos no nome de Jesus. Estamos reunidos em comunhão uns com os outros e agora, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. Rogamos pelo Teu Santo Espírito que fale aos nossos corações de tal maneira que saiamos daqui todos nós essa manhã edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Senhor, nós queremos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, que não puderam estar entre nós. Nós rogamos pelo Teu poder e o Senhor visite nesse momento, dando a cura, dando a saúde, Senhor, para que à noite todos os irmãos congregados, membros dessa igreja, possam estar reunidos no Teu nome para louvar o Senhor. Senhor, nós queremos te apresentar a ausência de alguns irmãos, Senhor, que nós não sabemos o porquê não vieram à Tua casa essa manhã, mas se por algum motivo de força maior não puderam, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, esteja também abençoando, Pai. E aqueles, Senhor, que voluntariamente decidiram não vir à Tua casa, nós rogamos, Senhor, pelo Santo Espírito que habita dentro deles, para que convençam sobre a necessidade, Senhor, que nós temos de virmos à Tua casa, Senhor. A necessidade que nós temos de termos comunhão, de aprendermos do Senhor nesse dia que é do Senhor, Pai. Então fale aos corações desses irmãos. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se, essa é a nossa oração, que nós oramos ao nosso Deus, para que toque nos corações, para que os crentes possam vir à casa do Senhor. Nosso irmão Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós, crentes, deve ser uma alegria. Irmãos, vamos meditar no tema suportai-vos uns aos outros. Nas duas referências que nós lemos em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 3, e também em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, traz para nós esses mandamentos, que é o mandamento de suportar uns aos outros. E, como eu disse agora há pouco,
nós estamos vivendo nos últimos dias, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo, tanto na humanidade como também na Igreja do Senhor. E uma das profecias que está se cumprindo na Igreja do Senhor é o esfriamento espiritual. E nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, para nós não estarmos enquadrados dentro desse esfriamento espiritual, que é a falta de ler a palavra de Deus, a falta de orar, a falta de vir à igreja. Nós não temos mais amor uns pelos outros e muito menos nós iremos conseguir suportar uns aos outros. Mas o texto que o apóstolo Paulo trouxe aqui, ele diz para nós que na igreja primitiva, no início da igreja, tinha muitos irmãos diferentes, tanto de nacionalidade, como também diferença em fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Ou seja, tinha irmãos na igreja primitiva que eram irmãos orgulhosos, que eram irmãos que não tinham uma espiritualidade, tinha irmãos críticos também, como irmãos invejosos, tinha alguns irmãos briguentos e aqueles irmãos que se explodiam com tudo. Ou seja, na igreja primitiva existia irmãos, como existe ainda na igreja contemporânea de hoje, irmãos imperfeitos. Então, para esse motivo, o apóstolo Paulo, ele nos exorta essa manhã a nós suportarmos uns aos outros. Ou seja, todos na igreja primitiva se encontravam em um estado de imperfeição. Todos precisavam se submeter, o qual também nós precisamos no dia de hoje nos submeter ao Espírito Santo de Deus. E caso isso não aconteça, o que vai acontecer entre nós? Nós não iremos suportar uns aos outros. Ou seja, os crentes ainda de hoje, eles ainda encontram dificuldade para fazer morrer a natureza pecaminosa. Os crentes de hoje, eles encontram dificuldade para fazer morrer os seus costumes e também as suas práticas pecaminosas. Então, convido vocês para nós olharmos aqui em Efésios, capítulo de número 4, nós iremos usar essas duas passagens, onde o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo de número 2, ele vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Aí ele vai dizer: suportando-vos uns aos outros em amor. Quando o apóstolo Paulo roga a esses irmãos aqui de Efésios, pedindo que esses irmãos tivessem unidade na fé, o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós precisamos suportar uns aos outros. Mas se vocês olharem no versículo de número 2, antes de nós suportarmos uns aos outros, o apóstolo Paulo vai dizer assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui, só para nós entendermos o que é humildade. Mateus, capítulo de número 5, nós iremos para o Sermão do Monte, e no versículo de número 3, antes do apóstolo Paulo falar que nós devemos suportar uns aos outros, nós precisamos ter humildade.
Mateus capítulo número 5, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já trouxe essa mensagem aqui para os irmãos no culto evangelístico, e não sei se os irmãos vão lembrar o que é humildade. Humildade é reconhecer a sua natureza, é reconhecer que nós precisamos um dos outros, é reconhecermos que nós somos filhos de Deus e existe um Deus todo-poderoso que coloca pelo agir do Espírito Santo nos nossos corações a humildade. Quando o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 4, ele está dizendo com toda a humildade, antes de nós suportarmos uns aos outros, nós precisamos ser o quê? Humilde de espírito. E como eu falei para os irmãos, humilde de espírito é reconhecer a nossa significância, ou seja, que nós somos diante de Deus, como o pastor Ciro falou aqui domingo à noite, que as nossas obras são com trapos de imundícia, e nós precisamos reconhecer essa humildade. E o apóstolo Paulo continua dizendo: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Ou seja, antes de nós suportarmos uns aos outros, nós precisamos ter essas características ou estas virtudes, para assim nós podermos suportar uns aos outros. Então o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, qual ele estava preso, que andeis de modo digno da vossa vocação, o qual nós fomos chamados com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Vamos para Colossenses para corroborarmos com o texto também que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Colossenses capítulo de número 3, ele vai dizer no versículo 14: acima de tudo, porém esteja, versículo de número 13, irmãos, já está lendo 14. Ele começa logo dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo corroborando, segundo os teólogos, quando sempre o autor ele repete muitas vezes a palavra, é porque ele quer enfatizar mais essa palavra ou essa mensagem. Então o apóstolo Paulo falou lá em Efésios, e aqui ele repete novamente. Então, se ele falou lá em Efésios, e aqui ele está repetindo novamente, que nós precisamos suportar uns aos outros, a mensagem é que nós precisamos suportar uns aos outros. Ou seja, para nós sermos capazes de suportar uns aos outros, nós precisamos conseguir da parte de Deus as seguintes qualidades, qual eu já falei, que é humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, a definição desse mandamento de suportar uns aos outros quer dizer que nós devemos agir de forma graciosa com aqueles crentes que consideramos desagradáveis. Ou seja, para nós obedecermos esses mandamentos, nós precisamos agir com graça com aqueles crentes. Vocês já viram aqueles crentes ou aquele crente que quando ele chega muda todas as coisas? Tem alguns crentes que quando eles chegam, eles trazem alegria para nós. Mas quando tem algum crente que a gente de longe já vê a paz, lá vem aquele ali. Pode esperar, mano. Se tiver em paz, começa-se a contenda. Então, para isso, nós precisamos agir com graça, precisamos agir com
misericórdia, porque nós reconhecemos que nós precisamos suportar uns aos outros. O verbo suportar, no grego, ele diz que é ashimai, que quer dizer assim, também traduz a ideia que a repreensão, a disciplina e a correção seja adiada tanto quanto possível, visando permitir o ofensor a reconhecer seus erros e corrigi-lo por ele mesmo. O que esse verbo grego está dizendo? Que nós não devemos repreender, disciplinar e corrigir aqueles que são desagradáveis a nós. Ou seja, nós precisamos o quê? Suportar uns aos outros. Irmãos? Porque tem momento que dá vontade de a gente mandar lá para a ponte que caiu. Tem alguns crentes que são difíceis de lidar. E se nós não tivermos esses mandamentos, nós não iremos conseguir suportar uns aos outros. Eu gostaria de trazer alguns exemplos práticos, tanto negativos como positivos. Vamos lá para 2 Coríntios, irmãos. Nós temos aqui um exemplo positivo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. Carta do apóstolo Paulo a 2 Coríntios, não é segundo, porque é uma carta. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. O que o apóstolo Paulo vai dizer aí? Só passar um pouco aqui que eu estava em primeira. É 2 Coríntios 11, 19. Ele diz assim: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. O contexto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é sobre o sofrimento dele, do apóstolo Paulo, pelo evangelho de Jesus Cristo. E ele vai dizer no versículo 19 que nós que somos sensatos quer dizer aquele que tem juízo. Ele vai dizer, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais, ou suportais os insensatos. Ou seja, aquelas pessoas que não têm juízos. Agora vamos para o exemplo negativo. 1 Coríntios, nós temos aqui um caso de um irmão que levou outro ao tribunal. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículos, vamos pegar do versículo 1, irmãos, só para nós entendermos esse contexto aqui. Nós estamos no exemplo negativo, nós já vimos o exemplo positivo. Para nós portarmos uns aos outros, nós precisamos ser sensatos. E agora nós temos o exemplo negativo. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos? Irão perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois casos indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos?
O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos? Ou não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Tinha alguns irmãos que estavam em briga e um queria levar o outro para o juízo. E o apóstolo Paulo disse: não tem ninguém nessa igreja que consiga resolver essa situação não aí. Ou seja, por exemplo, o irmão Jandes está me devendo. Aí eu cobro ele, e o irmão Jandes não me paga. Eu vou levar o irmão Jandes para o tribunal. O apóstolo Paulo está dizendo: será que não tem pastor aí, não tem diácono, não tem um irmão espiritual, um irmão experimentado para resolver essa situação? Precisa levar o irmão para o tribunal? Se caso não precisar, o apóstolo Paulo diz: então vocês sofram o dano a si mesmo. Então é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que para nós suportarmos uns aos outros, muitas das vezes nós precisamos sofrer os danos para nós mesmos. Então aqui nós temos dois exemplos, um positivo e um negativo. Voltando para o nosso texto, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, convém versos que tratam de tipo de atitude ao amor. Vamos abrir nossas Bíblias aí para nós fecharmos com esses versículos. Provérbios capítulo 17, versículo 9. Olha o que Provérbio diz. Provérbios, versículo 17, 9. Depois, continuando em Provérbios 27, 6. Provérbio 17, 9 diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa maiores amigos. Ou seja, aqueles que não suportam, mas o amor cobre multidões de pecados. E agora Provérbios 27, 6. Provérbios 27, 6. Ele diz assim, Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, aquele que suporta, aquele que ama, está dizendo que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. 1 Coríntios, penúltimo versículo para nós começarmos a fechar, 13, contexto nós já sabemos, usamos muito para casais, mas ele é para todo crente. 1 Coríntios 13, vamos pegar do versículo 4 ao 7. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ofona, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se resente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo
suporta. Quando nós temos amor, nós vamos suportar os nossos irmãos. E o último versículo, aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ou seja, tudo que nós fizermos tem que ser feito com o amor. Então, irmãos, concluindo essa mensagem para as nossas vidas, nós queremos pedir que o Espírito Santo, ele venha nos ajudar a nós suportarmos uns aos outros, porque os dias estão difíceis, as relações, elas estão se tornando mais difícil de ter comunhão uns com os outros, e se nós não obedecermos esses mandamentos, ou esse mandamento de suportar uns aos outros, nós não iremos ser igreja do Senhor, porque nós precisamos suportar uns aos outros. Então, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa operar nos nossos corações a humildade, a mansidão, a longanimidade. Longanimidade quer dizer ter paciência. Precisamos ter paciência uns com os outros. Isso é fruto do Espírito Santo, é a paciência. Então, que o Senhor nos ajude a nós suportarmos uns aos outros. Vamos orar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, e depois da oração nós estamos liberados para o café de comunhão desse mês de novembro. Oremos. Querido Deus e nosso eterno Pai, aqui, Senhor, nós queremos te agradecer pela mensagem, Senhor, vinda do Senhor aos nossos corações, Pai, onde nós aprendemos essa manhã sobre o mandamento de suportar uns aos outros, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós não temos a paciência, muitas das vezes, Senhor, nós não queremos suportar uns aos outros, Senhor. Mas, Senhor, todos os dias o Senhor tem nos suportado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem nos ensinado que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque o Senhor tem nos suportado todos os dias, Senhor. Ó Senhor, os dias são difíceis, os dias são maus, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a obedecermos esses mandamentos, para nós suportarmos uns aos outros, Senhor. Suportarmos, Senhor, aquele irmão que está na prática do pecado, aquele irmão, Senhor, que tem sido inconveniente, que tem sido desagradável a nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nós amarmos uns aos outros, porque nós não queremos, Senhor, que a profecia bíblica venha estar nas nossas vidas, de o amor, Senhor, se esfriar de quase todos, Senhor. Senhor, reaviva em nós esse amor por Ti, reaviva em nós, Senhor, esse amor aos irmãos, Senhor. Reaviva em nós, Senhor, esse amor de estar na Tua casa, Senhor, para assim nós podermos suportar uns aos outros, Senhor. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia, Senhor, dessa igreja, e nos ajude, Senhor, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo, Pai. Pai, nesse momento eu te apresento aqui o café da manhã, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, que nenhum mal nos faça, Senhor. Queremos lembrar, Senhor, daqueles que não têm um pão para se alimentar. Queremos lembrar, Senhor, dos órfãos, das viúvas.
Queremos lembrar daqueles que estão na sarjeta, Senhor. Deus, levante a tua igreja, Senhor. Levante, Senhor, um povo, Senhor, para alimentar essas pessoas que precisam de um alimento, Pai. Oramos por aqueles que estão ali naquela guerra, Senhor. Não deixe que falte o alimento, a água, Senhor. Não deixe que falte o lar para as pessoas dormir. Senhor, promove a paz naquele lugar pelo teu poder e dê salvação àquelas pessoas. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Assim seja. Estamos unidos em café da manhã.